volta logo depois de estar em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você uma palavra já muito conhecida, que tem sido o tema desse mês, das nossas festividades, né? Dos nossos cultos de ações de graça. No Evangelho de Lucas, o capítulo de número 14, os versos do 15 ao 24. É o tema que nós temos escolhido dentre, e que ele se acerca de outros vários, né, em Cantares, Apocalipse 22, João capítulo 15, ou capítulo 14, Cantares 8, Cantares 6, mas o tema central está aqui em Lucas capítulo 14, versos do 15 ao 24. E nós vamos ler nessa noite juntos, e vamos por um breve momento, um breve tempo, irmãos, vamos saborear mais algo da parte do Senhor, cuja palavra é viva, fiel, verdadeira, eficaz, profunda, alta, larga, ela é quadrática, é a palavra do Senhor nosso Deus. Está escrito assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandasse, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Só aqueles que acreditam nessa palavra, que Deus pode falar com você, diga amém. Amém. Pai, eu quero te adorar mais uma vez. Como é bom saber que não somos mais órfãos. Nós temos o Senhor como Pai. E o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai justo, um Pai fiel. E o Senhor, até mesmo quando nos corrige, o Senhor nos traz o teu carinho, do teu amor, nos ensinando e nos deixando sentir que é o Senhor que está no controle e que o Senhor nos quer ver ainda maior, ainda mais maduros. Ó Pai, que a Tua palavra possa, nesta noite, mais uma vez, ela que é o nosso alimento, é a nossa régua de condução, é o trilho pelo qual nos conduzimos, que ela possa fluir através das nossas vidas, Senhor, e que possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Meu Deus, eu te peço que o Senhor repreenda o nosso adversário, que traz comichões aos ouvidos para que muitos não consigam ouvir e compreender a Tua palavra, mas que sejam desimpedidos desse empecilho, meu Senhor. Ó Deus, o inimigo das nossas vidas que coloca tanto empecilho para que as pessoas se movimentem e que estejam maus diante da Tua palavra, e alguns até não queiram ouvi-la, Senhor, que seja impedido de atuar esse inimigo que nós decretamos pela Tua palavra, que estejam impedidos, amarrados, amordaçados, e que o Teu nome e o Teu Espírito Santo faça conhecer o Teu nome. Fala conosco, Senhor. Estamos muito gratos pelo que o Senhor já tem feito até agora. Senhor, certamente os corpos cansados, mas o Senhor está conosco, o Senhor está na casa, e a Tua presença nos faz aproveitar essa delícia, esse prazer, esse gozo que é a Tua presença. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, ovelhas amadas, nós já temos ouvido tanto a respeito desse assunto, que se repete também no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos do 1 ao 14, e que eu gostaria de que nós juntos pudéssemos conjecturar e trazer para as nossas vidas a aplicabilidade dele, e que nos sintonizássemos aonde estamos dentro desse contexto. Quando nós olhamos nessa vertente, nessa visão do evangelista Lucas, que tem uma visão, ele é um médico, e tem uma visão para que os gentios compreendam. E os gentios não tinham noção do que os hebreus diziam.
Então, Lucas, ele pormenoriza, ele faz uma narrativa de uma forma explicativa, cheia de detalhes e figuras até. Claro que ele omite aqui algumas coisas que não é cabido aos gentios, mas eu vou ajuntá-las aqui para que os irmãos entendam o compêndio dos dois evangelhos, que não se confrontam, mas eles se completam. O Evangelho de Mateus capítulo 22 e o Evangelho de Lucas capítulo 14. Esses dois evangelhos, eles trazem uma realidade de óticas diferentes. Como se fosse eu agora diante dessa câmera dizer, eu estava por detrás de uma câmera. Aí o outro que está de frente diz, eu estava de frente à câmera. Não é algo diferente. É a mesma coisa vista de óticas diferentes. Portanto, eu quero que os irmãos prestem atenção e compreendam. E que não deixe que se extingua em seu coração a chama do Espírito que já arde entre nós. Não é de hoje, né? Graças a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma parábola que Jesus conta por decorrência dele encontrar uma falha num momento onde ele estava comendo junto com fariseus e com discípulos também. Só que Jesus, ele não deixava passar a oportunidade. Ele tinha pouco tempo no mundo e precisava remir esse tempo, se fazer valer de cada segundo. Só que Jesus, ele usa sempre aquela máxima que nós, quando estudamos literatura, ou mesmo dicção e até homilética, você aprende que você pode dizer o que quiser desde que saiba como. Então não é simplesmente dizer o que eu acho que veio à mente. Jesus, como o nosso mestre, ele pensava, e antes de agir, ele pensava, só que isso em frações de segundo, ele trazia as melhores respostas, que são hoje para todo mundo, um dicionário, que é hoje para todo mundo, um manual de proceder. E quem assim procede, é diferente de todos os demais, porque tem em si a graça de Deus. Jesus, sim, esse homem extraordinário, um homem que a glória dos altos céus ele trocou pelo Calvário, o homem que trocou o enaltecer da sua glória, para que homens e mulheres o maltratassem, mas ele sabia que eu e você hoje estaríamos aqui cheios, querendo explodir, pela ínfima, pela mínima razão, querendo chorar, querendo glorificar, querendo enaltecer-lhe, cheio de saudades dos céus, porque ele pisou passos que valeram a pena. Jesus aqui, ele responde, quando alguém no final do versículo anterior, no 14, diz, bem-aventurados, serás bem-aventurado, porque aqueles que comem pão no reino de Deus. Ele estava pensando em comida. Jesus estava comendo, mas pensando em dar comida. Jesus estava e ele sabia. E quero já dizer para os irmãos, esta palavra, ela tem um sentido para nós, no português, no vernáculo brasileiro, um sentido infinitivo. Mas na realidade, um pouco mais apurada, ela é uma história, ou uma parábola, uma frase, palavras aurista, que aconteceram naquela época, acontecem hoje, mas ecoam e acontecerão no futuro. Esta é uma palavra que nós vamos hoje estudá-la, mas ela tem uma continuidade, ela trabalha na vida de pessoas, de forma que, em assim trabalhando, ela transforma corações. Jesus então viu que aquele homem estava preocupado com duas coisas. Primeiro, comer. Segundo, em entrar no reino de Deus tão somente. Você vai ver que quando nós olhamos aqui, ele diz, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Nós já podemos entender aqui, e eu sei um pouquinho disso, porque tenho aprendido com a minha esposa, que festa não fica barato, né, filha? Irmã Elaine deve saber disso, e as minhas irmãs e mulheres também sabem disso. Os homens também, né? Não, pastor Rafael? A gente sabe, festa não fica barato.
Eu vejo as irmãs sorrindo um pouquinho. Só irmã Tuca, né, irmã Tuca, a gente se vira, mas no barato não é não. Não é barato. Por quê? Porque nós queremos, quem dá uma festa, quer dar uma festa que o valha. Quem que quer que alguém saia da festa falando mal? Que não foi boa, que a comida estava ruim, que não se alimentou bem, que faltou alimento. Quem quer isso? Por mais que isso possa acontecer, mas ninguém que dá uma festa quer que socorra, irmã Eula. Então, quem dá uma festa, ele se prepara para gastar. Dentro das suas possibilidades, salvaguardadas aqui as proporções. Quem pode gastar muito, gasta muito. Quem pode gastar pouco, gasta pouco. Quem pode enganar, parecendo que é uma festa de rico, mas é uma festa modesta, faz, fica no meio. E aí eu me identifico muito bem. Mas a verdade é que quem dá uma festa, eu quero que você grave isso, ele está convidando, quando ele convida pessoas, ele convida essas pessoas de graça, mas para ele não fica de graça. Ele vai investir, mas para as pessoas não investirão. Ele investe tempo, ele investe a sua mente, o seu carinho, o tema que leva aquilo, o seu dinheiro. E ele chama, então isso já tem uma conotação muito grande. Eu quero que você entenda isso, nesse paralelismo triplo que nós vamos fazer aqui, se é que eu posso dizer assim, que eu estou falando aqui da graça de Deus. Esse pai, ele convidou pessoas. E eu estou falando assim, porque quando você olhar em Mateus, não diz apenas que é uma ceia, fala que é as bodas do seu filho. Ele pormenora essa realidade. E eu quero que você entenda também, escatologicamente, de que esse texto, ele tem a ver com um grupo de pessoas que não são a noiva. Porque as bodas continham o noivo e a noiva, que Mateus cita. Mas aqui, ele quer falar, Lucas está falando aos povos, e esses povos nos invadem. Eu espero que você esteja entendendo. E Jesus continua dizendo aqui, olha. Um certo homem fez uma grande ceia. É grande, não é pouca. E ele convidou a muitos. Agora, na hora da ceia, ele manda dizer, o seu servo avisar aos convidados. Olha que cuidado. Ele já tinha convidado, mas ainda mandou avisar. Está tudo preparado. Vinde, já está tudo preparado. Pastor Fernando Faria falou também nesse mesmo tema. E o que ele falou, eu vou tentar passar por cima, ou muito rapidamente. Mas olhando para a nova visão do que Deus tem através dessa palavra para nós hoje. Porque a palavra de Deus, ela é nova. E eu rejeito pão duro, pão embolorado. Eu gosto de pão novo. E eu creio que você também. O pai de família mandou avisar, está tudo pronto. Mas na sequência, todos começaram, não é um ou outro, todos começaram a se excusar, a se desculpar. O primeiro disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Me desculpa. O segundo disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Você me perdoa? Nós vimos aqui, irmãos, o pastor Fernando inclusive falou disso, eu já havia falado alguns anos atrás, há 3 anos atrás, me recordo bem, a respeito desse mesmo assunto, que é coisa de imbecil imaginar que alguém comprou um campo e não foi ver. Ninguém compra sem ver. Que alguém comprou gado e não foi ver primeiro. Isso é loucura. Então eles estavam mentindo. Mas as pessoas podem dizer o que quiser. É muito fácil. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Vejam que esses 2 primeiros convidados, eles puseram como empecilho os negócios da vida, o trabalho. Eu sei que você já está construindo aí na sua mente pessoas que, no servir a Deus, colocam como empecilho o trabalho. Eu trabalho demais, eu não tenho tempo. É que eu estou sem carro. É que eu não... E etc, etc e tal. Outro dia alguém falou para mim, quando eu dizia, rapaz, estou sentindo sua falta na igreja. Ele falou, pastor, é fácil o senhor com esse carro. Irmão, eu não falei na hora, mas eu pensei,
porque minha mãe me ensinou que quem tem vergonha não faz vergonha. Eu me lembrei naquele momento, eu e Rosa, carregando as crianças, arrastando de um lado para o outro, frio, chuva, vento, a pés. E pedimos para Jesus, né, filha? Senhor, me dá um carro. Senhor, não porque eu vou fazer a tua obra, eu já fazia. Mas a verdade é que as desculpas da vida são muitas. E o terceiro aqui também se desculpa e diz: casei, portanto não posso ir. Esse jogou a culpa na família, o que é pior. Não dá para cuidar, né? Está difícil, né? Mas eu não vou parar por aqui, eu quero continuar, porque eu quero me ater exatamente à parte final disso aqui. Voltando, o servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, que aqui configura, aponta para o nome do nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. O servo voltou e disse: olha, aconteceu isso, isso e isso. No Evangelho de Mateus, diz que espancaram inclusive os servos. E eu quero dizer aqui que Jesus naquela época estava falando dele, que era o atalaia, o profeta de Deus ao mundo, mesmo sendo o próprio Deus. Mas os fariseus, os escribas, os maçorretas o perseguiam, inclusive os seus próprios irmãos. Mas hoje Jesus fala também: os arautos hoje são os profetas, os ministros do Senhor, os pastores, os pais, os líderes que anunciam Jesus. Mas os filhos, os membros, os servos, os obreiros, os companheiros, as companheiras dão desculpas. Essa é a realidade dos fatos. E no futuro ecoa quando os anjos, capítulo 19 do Apocalipse, apregoarem, aí não haverá mais tempo, porque o pai de família vai enviar destruição sobre a terra. Mas hoje a porta ainda está aberta. Aqui o servo, quando anuncia isso ao seu senhor, o pai de família indignado. Claro, irmão, quem que não fica indignado? Faz uma festa, paga, convida as pessoas que vão comer de graça e não vem. Hoje, a minha irmã falou pela manhã sobre o buffet. O casamento dela teve buffet, o meu também, mas o dela foi pago, o meu eu paguei, né, filho? Homens é assim mesmo, né? As mulheres têm essa vantagem. Mas a verdade é que um buffet hoje, irmãos, deve custar aí na casa de 70 a 100 ou 150 reais por cabeça, por pessoa. Já imaginou você convidar alguém para a sua festa, para as bodas? Aí chega na hora, a pessoa não vai? Que prejuízo! Meus queridos, eu quero que vocês compreendam, porque é exíguo o tempo e eu quero cumprir porque estamos cansados, que Jesus, apesar de nós estarmos vivendo na graça, essa graça não é de graça. A festa para a qual eu e você estamos sendo convidados, inclusive nesta noite, através da palavra do Senhor, custou o sangue de Jesus. Ela é cara. Mesmo assim, alguns dizem: eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para estar na igreja, para começar o ensaio, como foi dito aqui nos últimos 2 dias, porque aqui nós estamos apenas ensaiando. Mas um dia isso tudo será real. Um louvor eterno nos céus. E eu não tenho aqui que mostrar as credenciais da palavra de Deus, que elas já são muitas ao longo da história. Ela se cumpre. Deus não promete para não cumprir. Ele promete e cumpre. Ele ficou indignado. Quantos ouvem a palavra do pregador? E eu vou aqui colocar um pobre exemplo. Quem quiser ou não estiver bem, vem à frente para orar. Quantos não estão bem e não vêm? E dá desculpa: eu tenho vergonha, eu não posso, eu não fui. Venha. Não, mas eu já fui domingo passado. O dia de hoje se chama hoje, o de amanhã já passou. E o
o de ontem já passou, e o de amanhã depende de hoje. Todos os dias nós precisamos entender que Deus é Senhor desse dia. O Senhor desse dia, que está nos dando um dia de poder, eu quero de novo dizer para Ele: Senhor, seja o Senhor da minha segunda-feira, seja o Senhor da minha terça. Mas esses homens, aquele pai de família, em Mateus diz que ele era o homem, o rei do reino central, e os outros reinos menores, os reis, os súditos, haviam sido convidados. Ele fica revoltado, e não somente recusaram, mas açoitaram os servos daquele rei, os arautos, trataram mal. Sabe quando alguém julga? Está falando é comigo, não vou, não quero. Cuidado, porque o rei é rei. Ele convidou, e eu quero cantar naquela festa. Não adianta estar aqui somente no ensaio. Irmã Sofia, a senhora fez muito bem. Dói às vezes, mas a gente canta. Aleluia. Misael, muito bem. Se derrame por inteiro na presença do Senhor. Mas tem gente olhando, tô nem aí. Presbítero Leque, Lecão, dá vontade de cantar, você aí também, não é não, Leque? A gente fica ali também, e às vezes não dá, mas lá dentro a gente canta, nem que seja para dentro, a gente vai cantando, engolindo assim, cantando. Daqui a pouco sai um pouquinho para fora e sai em forma de lágrima. Tem problema não. Alguém olha e diz: é chorão, que seja. O meu Senhor chamou. Deixa eu seguir aqui. O pai de família indignou-se. E eu também ficaria, irmão. Vamos ser sinceros. Você também, né? Você também ficaria. Disse ao seu servo: sai depressa. Olha o detalhe: depressa. Não tinha tempo a perder. Irmãos, Deus não gosta de perder. Aliás, Ele não perde. Deus não deixa nada estragar. É no tempo dEle. Entenda o que eu estou dizendo, porque palavras proféticas, eu sinto, irmão, a minha alma está quebrantadinha. Há uma festa dentro de mim, uma mistura de fumaça de glória nos meus olhos, porque o Senhor está aqui, e é Ele que está me usando agora. É Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Vai depressa. Se vocês prestarem atenção, Jesus, depois daquela multiplicação de pães, Ele, no final, depois que todo mundo comeu, disse: juntai tudo, para que nada se perca. Jesus não gosta que as coisas sejam jogadas fora. Eu não sei se você está entendendo o que está no meio da palavra. Se você não aceitar, Ele não vai perder não. O que Ele mandou para hoje é para hoje. Se você não pegar, outro pega. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dizendo com autoridade, não que eu tenha, mas a autoridade dos céus que me autoriza a dizer isso. Se não tomar, lançar a mão e pegar a bênção de hoje, não, amanhã eu chego. Eu vou esperar outro dia. Hoje não gosto daquele servo, não gosto daquele. Vai passar e outro pega. Agora você vai ver quem é que vai pegar. Porque aqui está escrito. Eu quero ir de primeira. Sai depressa pelas ruas. Só fala comigo. Rua. Só para você gravar. Bairros da cidade. E traze aqui os pobres e aleijados e os mancos e os cegos. Ou seja, quem tem direito não quer, eu vou pegar quem está com defeito. E Ele pega. E Ele vai usar. Aleluia. Só que agora Ele mandou ir às ruas dos bairros, o que denota uma cidade. Sim ou não? Só cidade é que tem ruas e bairro. Mas olha só. O que disse o servo? Disse o servo: Senhor, o servo foi, correu logo. Disse: feito está como mandasse.
Mas o servo disse uma coisa que eu estou dizendo todas as vezes que eu pego esse microfone: ainda há lugar. A porta está aberta. Tem gente que não quer, mas ainda há lugar. O Senhor diz a segunda vez, está escrito: disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos. Diga comigo: caminho. Caminho não é rua. Caminho não tem na cidade. Caminho é fora da cidade. O negócio está estreitando. Ele chamou os convidados, não quis vir. Chamou os aleijados, manca. Agora vai descendo o nível. Daqui a pouco vai chegar em mim. Mas eu vou aceitar. Aleluia. Sai pelos caminhos e atalho. Gente fina não anda em atalho, irmão. Porque atalho dá carrapicho. Mas o Senhor mandou ir. Porque agora chegou a hora dos atalhos. Agora chegou a hora de África. Agora chegou a hora de Venezuela. Agora chegou a hora de Colômbia. E vocês precisam ver a festa que eles fazem quando a gente acena com uma mãozinha para ele. Glória, glória. Sabe por quê? Porque no atalho tem gente que quer Jesus. Se não tiver no caminho, se não tiver na rua, lá na ilha de Marajó tem quem quer Jesus. No meio dos índios tem quem quer Jesus. Nas esquinas tem quem quer Jesus. Eu paro ali embaixo para falar de Jesus. Me ouvem e dizem: eu vou fazer assim. Quando às vezes os escolhidos não querem agir pela sua própria cabeça. Só que o Senhor diz o seguinte: força-os a entrar. Pensa comigo. Já imaginou agora a Kombi de Jeová passando? Entra. Não está pedindo não. Você quer aceitar? Não, venha. Não há mais tempo. Mas uma coisa é certa: ainda há lugar. Não há mais tempo, mas ainda há lugar. O tempo está se acabando, mas ainda há lugar. O tempo está indo embora. Muitos vão ficar de fora, mas aleijado vai entrar. Eu sou dos piores, mas eu quero entrar. Posso não ser o melhor, mas eu quero entrar. Posso estar errado em muita coisa, mas eu quero entrar. Ele diz: para que a minha casa se encha. Ai, Jesus. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho visto como pastor que estou. Uma coisa é as pessoas chamar a gente de meu pastor, e outra é seguir como ovelha. Não adianta nada dizer meu pastor. Tem muita gente que faz isso, mas não segue como ovelha. Filho, por favor, você fica aqui. Dá não. Mas isso sou eu. Mas o Senhor é o nosso pastor. Foi dito isso aqui hoje. Eu estou apenas uma continuidade para encerrar o que o Senhor começou ontem, falou hoje e está falando agora. Nós temos um pastor. O nome dele é Jesus Cristo. E ele está chamando. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está chamando. Jesus está chamando, dizendo: vem como estás. Eu te darei alegria nesse mundo e lá no outro vida eterna e paz. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda ontem, eu não vou dizer o nome da pessoa, a pessoa está conosco. Se tiver aprovado, a pessoa faz assim, para eu dizer o nome. Senão, alguém me procurou, falou: pastor, Deus tocou no meu coração. Eu estou juntando um dinheiro, moeda, há um tempo. Mas o Senhor tocou no meu coração, eu quero fazer alguma coisa para necessitados e viúvas.
Sabe o que significa isso? Jesus chamou, ouviu e vai executar. Junta por tempo, determinado tempo, junta, e agora Jesus está chamando, e ele falou, olha só, eu acho engraçado, eu falei recentemente na quinta-feira aqui, alguém dizendo, tem um retardado mental, é o nome, eu não estou xingando não, tá irmão, é retardado mesmo, quem tem retardo mental, vê as coisas, mas ele entende de forma retardada, ele vai chegar depois ao conhecimento, então essa pessoa lançou aí, tem gente curtindo, nos rios, não sei o que, dos views, rio, deve ser hells, né, e hells em inglês que é inferno, né, acho que é isso, dizendo que se der oportunidade para ele na igreja, vai mostrar, os cristãos vão deixar de ser cristãos. Olha que doido, que maluco. Reis, rainhas, sábios, guerreiros se levantaram, tombaram, morreram, nem se ouve falar. Faraós mataram cristãos e nós somos milhares de milhares que vamos povoar os céus. Como é que um homem doido desse diz algo dessa natureza? E ele diz ainda assim, é somente dizer o seguinte. Aí vem uma outra doidinha também. É só dizer para a criança que Jesus não gosta de rico, olha só, que o rico não vai entrar no céu. Louco, onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso, mas está escrito o seguinte: não amontoeis tesouro na terra. Seja rico em nome de Jesus, mas divide com quem é pobre. Não junta aqui não, é para você viver e para você ajudar. Porque o rei está chamando. E hoje ele está aqui nesse lugar, lembrando mais uma vez, através do seu profeta, que lhe digo, nesta noite, vamos para a festa? Agora a pergunta é a seguinte, antes de eu fazer o convite, e se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, o dia de voltar é hoje. Ainda há lugar. Se tem alguém que estava no caminho e se desviou, ainda há lugar. Se tem alguém que nem está mais no caminho, já está nos atalhos, já caiu nas drogas, na prostituição, no vício, eu vou dizer para você uma coisa, ainda há lugar. E para você muito mais, porque ele nem quer saber como você está, só manda eu dizer, entra. Só que vou dizer uma coisa, não é para entrar. Você vai entrar como está, mas se ele entrar em você, ele vai transformar você. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai cear contigo e você vai cear com ele. E você vai fazer como, eu não sei se foi o Edson que disse aqui, ou se foi o Misael, que anda falando com Jesus. E eu notei que o Misael tem a mesma virtude que o presbítero Elvis, que quando vai tomar banho, é isso mesmo? Começa a falar com Jesus. Sabe por quê? Irmão, se ele procura os seus servos nos atalhos, nos caminhos, nos valados, por que não vai procurar no banheiro, quando está deitado, naquele serviço encrenca? Ele está procurando você, porque o negócio dele é com você, e tudo está preparado, e a festa é da boa e da melhor, e o preço foi alto, ele pagou por você. Se eu fosse você, eu entraria hoje, reverteria o rumo, e entraria rumo a Jesus. Vem para o palácio, porque a festa está chegando. Tem um louvor que diz assim, ó, eu estou me preparando, e é real, tá? Agora eu estou cantando esse louvor, estou emprestando dele, mas eu estou dizendo uma realidade. Eu estou me preparando para ir a um lugar. Ó quem não entende. Muitos vão me perguntando, para onde é que você vai? Não entende o caminho, nem para. Vou andando e respondendo, vou à festa que sempre desejei. Se não sabe onde é a festa, é na casa do rei. Eu vou cantar na festa
festa do Rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite eu ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao Rei. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Vocês estão notando que a igreja está inflamada? Está até mais facinho aplaudir. Sabe o que é isso? O Rei está chegando. Eu dormia, mas meu coração velava. Aleluia! Eu sinto, irmão, Jesus bem pertinho. Eu não sei se é porque Ele vai voltar para nos levar, ou se é porque Ele gostou de ficar por aqui esses dias. Glória a Jesus. Mas está bom demais. Toda hora, de manhã, irmãos, quando fica desafinada a voz, eu vi o pessoal aqui glorificando a Deus e a glória do Senhor descendo nesse lugar. Jesus está aqui. Eu convido você a ficar de pé.